tema da palavra é tempo de decidir pela aliança. É tempo de decidir pela aliança, amém? Está mais do que na hora de você tomar uma decisão. Uma decisão que vai mudar radicalmente a sua vida. Uma decisão que vai impactar todos que estão ao seu redor. Uma decisão que é muito, muito, muito importante, amém? Então abra, por favor, o livro de Josué, no capítulo 24, no versículo de número 14. Diz assim a santa, poderosa, fiel e majestosa palavra de Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lá pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém? Glória a Deus. Amados, Josué convocou o povo a tomar uma decisão importante. Muitas coisas estavam acontecendo, muitas situações, afinal de contas o povo estava agora numa terra nova. Eles saíram do Egito, da terra da escravidão, numa terra de deuses, muitos deuses, caminharam por todo o deserto, sob a proteção, sobre o cuidado, sobre o zelo de Deus. Não faltou comida, não faltou bebida, não faltou proteção, não faltou frescor da brisa, não faltou o aquecer durante a noite fria. Deus proveu todas as coisas. Veio pão, maná do céu, brotou água da rocha. Deus deu livramento, deu vitórias. Todos os povos que eles tiveram que enfrentar, o Senhor foi com eles. Então, agora eles estavam habitando uma terra diferente, com costumes diferentes, com um povo, com deuses diferentes, e aquele povo ali teria que se decidir, teria que fazer uma aliança verdadeira com Deus. Josué chama o povo a tomar uma decisão definitiva, parar de brincar de servir a Deus. É isso aí. Hoje, o apelo continua sendo o mesmo, dos Josués, que são os pastores deste tempo. Os homens e mulheres de Deus, comprometidos com a palavra, comprometidos com princípios bíblicos, comprometidos com Deus. Eles estão chamando o povo a fazer uma aliança verdadeira, tomar uma decisão definitiva e parar de brincar de servir a Deus. Há muitas pessoas brincando de servir a Deus, queridos, dizendo: eu sou de Deus, mas as suas atitudes mostram o contrário. Dizendo: a minha casa pertence a Deus, mas na verdade a casa não pertence a Deus, pertence a qualquer coisa menos a Deus. Pessoas dizendo que o casamento pertence a Deus,
que é do Senhor, mas na verdade não é assim. Tantas coisas que nós temos visto e ouvido, e o Senhor está dizendo, é hora de parar de brincar de servir a Deus. É hora de brincar, é hora de tomar uma decisão, é hora de realmente se colocar na condição de servo de Deus e servi-lo com integridade e com fidelidade. Não brincando. Hoje eu sirvo a Deus, amanhã eu sirvo aos deuses deste mundo. Hoje eu estou na casa de Deus, dou glória a Deus, dou aleluia. Amanhã eu estou sei lá onde, estou na, como diz o apóstolo, né, estou na esbórnia. Uma hora eu sirvo a Deus, outra hora eu sirvo aos ídolos, outra hora eu sirvo a Deus, outra hora eu como comida sacrificada a ídolos. Está na hora de parar de brincar de servir a Deus. Está na hora de levar a sério, de ter realmente vida de Deus, de ter realmente um compromisso com Deus Todo-Poderoso. Porque as pessoas querem bênção, as pessoas querem ser curadas, as pessoas querem ser libertas, as pessoas querem ser abençoadas, as pessoas querem prosperar, elas querem portas de emprego, elas querem casa, elas querem benefícios da parte de Deus. Mas não tem como eu ter benefício da parte de Deus se eu não tenho vida com Deus, se eu não tenho uma aliança com Ele, se Ele realmente não é o meu Pai, não é o Senhor da minha vida, não é o Senhor da minha casa, não é o Senhor do meu casamento, não é o Senhor do meu corpo, não é o Senhor da minha mente, do meu coração. Se eu não tenho frutos desse Deus na minha vida. Amém? No versículo 15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estão da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus cuja terra está. Josué, ele é bem reto, ele é bem assim, ele é bem direto. Olha só, se vocês acham que é mal, por quê? Porque tem pessoas que acham que é pesado servir a Deus. Como servir? Ele fala no versículo 14 como deve servir. Devemos servir com temor, integridade e fidelidade, né? E muitos acham isso pesado. Muitas pessoas acham que é pesado você ser fiel a Deus. Ser fiel não só em dízimos e ofertas, mas ser fiel a seus princípios, ser fiel à sua moral, ser fiel à sua direção ética, comportamental, ser fiel aos preceitos de Deus, aos mandamentos de Deus. Tem pessoas que acham que é muito pesado. Tem pessoas que acham que é pesado, é mal, é difícil, é complicado servir a Deus. Tem pessoas que dizem que é quase que impossível servir a Deus. Gente, como é que vocês conseguem? É impossível. Como é que vocês conseguem ficar assim, viver dessa forma e não sei o quê? Há pessoas que acham que é pesado. E eu vou te espantar nessa hora. Há pessoas que se dizem ser servos de Deus, que dizem que é difícil servir a Deus, que é pesado, que é complicado. Estão brincando de servir a Deus, né, irmãos? Viver por fé é difícil, apóstola. Viver por fé é impossível. Como vamos viver por fé? Olha só as coisas como está acontecendo. Perdoar é impossível. Não, apóstolo, não dá para perdoar. Amados, o Senhor mostrou que nada disso é impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que é impossível para os homens, é completamente possível para Deus. Se eu estiver realmente servindo a Deus com integridade, com fidelidade, com compromisso, com aliança, eu vou conseguir perdoar sim, porque Ele vai me ajudar a perdoar. Eu vou conseguir viver por fé sim, porque Ele vai me ajudar a viver por fé. Amém? Adriana, seja bem-vinda. Amém? Aquilo que parece difícil, Neuzinha, seja bem-vinda, amém? Aquilo que parece muito difícil para mim, praticamente impossível. Ai, apóstolo, é impossível eu não mirar. Como é que eu não vou falar diante de tanta injustiça, diante de tantas situações? Como é que eu vou manter a minha boca fechada? Nós ouvimos algumas lives agora, aqui atrás, que nós podemos até nos irar, mas não podemos dar o quê? Vazão à ira. Nós não podemos pecar. Você não pode sair por aí, sabe, brigando com todo mundo e não fazendo justiça com as próprias mãos. Afinal de contas, você não foi chamado para ser juiz de nada. Na verdade, Ele é o justo juiz, não é você. Você não está aqui com uma palmatória do mundo. Não, eu falo mesmo, dou a quem doer. Eu sou muito sincera, eu falo e eu não quero saber
eu sempre falo isso, né? Olha, amada, guarda a tua sinceridade para você, porque se a pessoa que você vai falar, ela não está preparada, não está madura para a tua sinceridade, você vai matar a pessoa. E Deus não te chamou para matar ninguém. Deus te chamou para você ser um testemunho do poder de vida que Ele tem, e não de morte. Amém? Nós temos que parar de brincar de servir a Deus. Nós temos que servir a Deus de verdade, em corpo, alma e espírito. Ele precisa ser o Senhor da sua vida, Ele precisa ser o Senhor do teu corpo. Você não pode ficar pulando de cama em cama. Desculpa, né? Mas nós somos adultos. Não tem como. Não dá pra ficar pulando. Hoje você tá com uma, amanhã você tá com outra, amanhã você tá com outra, amanhã você tá... Não tem como. É impossível. Como é que vocês conseguem? Como é que você consegue ser casada com o mesmo homem há 37 anos? 38, né, amor? 38 anos com a mesma pessoa. Eu vou falar bem assim, bem escrachado. 38 anos, aí não é 38, é 40. Nós estamos namorando, 1 ano de namoro, 1 ano de noivado e 38 de casado. Então são 40 anos juntos. Como é? Uma vez me perguntaram isso, gente. Eu fiquei assim parada. Como é que você consegue dormir há tanto tempo com a mesma pessoa? Como é que você consegue beijar a mesma boca há 40 anos? Gente, pelo amor de Deus. Parece que é loucura. Mas as pessoas acham que é difícil. Mas eu acredito no casamento indissolúvel. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus. E eu fiz Deus ser o terceiro no meu casamento. Crises temos, situações difíceis passamos, com certeza. Mas em todas as coisas, sobre todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus. Deus dos nossos pais. Ele pergunta lá no versículo 15, se para você é mal servir a Deus, tudo bem. Se você prefere servir aos deuses dos seus pais, e eu não estou falando só da religião dos nossos pais. Eu não estou falando só da religião dos nossos pais. O meu pai servia ao Deus da violência. Ele era um homem extremamente violento. Ele servia ao Deus da violência. Eu posso servir a Deus ou eu posso decidir servir ao Deus da violência, que era o Deus que meu pai servia. O Deus da mentira, o Deus do adultério, o Deus da traição, o Deus da fofoca, o Deus do medo. Eu posso servir a inúmeros deuses que eu tenho visto a minha família servir há várias gerações. Eu decido servir a Deus ou eu sirvo aos deuses dos meus pais, que eles serviram. Ou então eu sirvo aos deuses da terra onde eu habito. Olha, tem muitos deuses aqui, amados. Muitos deuses na terra que nós vivemos. Tem o Deus do vício, tem o Deus da corrupção, tem o Deus da fornicação. Tem vários deuses, Eu vou ter que escolher, eu vou ter que tomar uma decisão. Qual Deus eu quero servir? São os ídolos? São os demônios? São os espíritos? O que eu quero ser? O que eu quero para a minha vida? Josué fala para eles, se vocês acham que é mal servir a Deus, se acham que é pesado, tudo bem, então escolhe um outro Deus que te dá mais leveza para servir. Mas eu e a minha casa, lá no versículo 15, Josué diz, você escolhe o que você quiser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, eu fiz isso, queridos, há 28 anos atrás. Eu estava grávida do meu filho Diego, quando eu tive um encontro com Jesus. Um casamento praticamente falido. Uma vida horrível, sabe? Assim, me empurrando a vida de tristeza, de infelicidade. Quando eu tive um encontro com Jesus, e o Senhor falou meu coração através da sua palavra, dizendo que se eu cresce em Jesus Cristo, seria salvo eu e minha casa, que eu teria uma família bendita no Senhor. Eu falei, Senhor, eu e minha casa serviremos a Ti. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomei essa decisão, eu fiz uma aliança de verdade com Deus. Há 28 anos eu sirvo ao Senhor. Tive momentos difíceis, mas nunca pensei, sequer imaginei em ter uma vida fora da presença de Deus. Porque eu não consigo, eu não posso. A responsabilidade é muito grande para comigo e para com meus familiares. Eu e a minha casa, eu era sozinha, eu ia para a igreja, os meus filhos
eram pequenos ainda, eles iam, não tinham muito querer, mas eles iam comigo. Mas o meu marido estava bem distante de Deus. Mas eu ficava ali profetizando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu fiz uma aliança com Deus, o Senhor falou, o Senhor disse, o Senhor prometeu, e eu fiquei ali perseverando. E hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meu marido, apóstolo Valdênio, meu filho mais velho, pastor Diogo, minha nora mais velha, pastora Luana, meu filho mais caçula, diácono Diego, minha nora caçula, diácono Jamile, minha neta Manuela, servindo ao Senhor, e a minha netinha Alice, no ventre da mãe dela, também já é serva do Deus vivo já. Amém. Amém. Meu pai morreu salvo para a glória de Deus. Aleluia, queridos. Tem muitas pessoas da minha família, da minha parentela, que já têm uma aliança com Deus. Muitos, não são poucos, já são muitos. E eu louvo a Deus por isso. Porque Deus está fazendo a obra. Por quê? Porque eu decidi, eu fiz uma aliança de verdade. E é o que você tem que fazer nessa noite. É o que você tem que parar e analisar. E fazer uma aliança verdadeira com Deus. Parar de brincar de servir a Deus. Não é tempo de brincar de servir a Deus, querido. Quando nós brincamos de servir a Deus, nós ficamos vulneráveis. O inimigo vem e nos engana. O espírito enganador, os deuses dessa terra vem e nos engana. Amor, tá chamando ali. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 16. Desculpa, gente, live ao vivo é assim, né? A gente está ao vivo, então tem que alertar. Vamos lá. Nós estamos fazendo um petisquinho, tá no forno. O diácono Diego, pai, vai lá ver. Se não queima, né? Porque depois da live a gente vai fazer um lanchinho aqui em família. Amém? Voltando aqui. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonar o Senhor para servirmos a outros deuses. Quando Josué chamou o povo à responsabilidade, vem cá, vamos, vocês acham que é difícil, que é mal, que é pesado, que é complicado, que é impossível? Tudo bem, agora eu e minha casa vamos servir o Senhor. Aí o povo pulou e falou, não. O povo disse, não, nós, longe de nós, vamos servir a Deus sim. Nós não vamos abandonar a Deus, nós vamos servir a Deus. E no versículo 17, eles começam a narrar, porque o Senhor nosso Deus foi quem nos fez subir, nos tirou do Egito, e etc e tal. Eles começam a narrar, eles reconheceram o poder, a autoridade e a soberania do Senhor. Mas tem uma coisa, queridos, só conhecer não é servir. Verdade. Só reconhecer a autoridade, o poder de Deus, não é estar com Ele. Porque tem muitas pessoas aí que conhecem a Deus, mas não servem a Deus. Que reconhecem o poder de Deus, a autoridade de Deus, mas não caminham com Deus. Não têm aliança com Deus. Então não adianta só aquele povo que falou, não, nós não vamos abandonar, nós conhecemos a Deus. Longe de nós sairmos dessa, sabe, dessa comunhão. Não, nós estamos aqui, nós vamos servir a Deus. Mas conhecer Deus não é o suficiente, não é servir, reconhecer o seu poder, não é estar com Ele. Abandonar o Senhor é virar as costas para Deus e abandonar a sua palavra. Sabe, quando a gente vira as costas para Deus, quando a gente vira as costas para a palavra, quando a gente abre a boca para dizer, não é bem assim, não é desse, sabe, não é desse jeito, imagina, Deus está ali escrito, sabe, está ali, Deus foi claro, Ele deixou escrito ali os seus princípios, as suas leis, os seus mandamentos, mas sabe, não é bem assim não, o mundo mudou, o mundo hoje é diferente, gente, pelo amor de Deus. Quem é que casa sem antes não ter uma vida, sem antes morar junto? Ah, hoje o mundo tá diferente, casar pra quê, gente? Pelo amor de Deus, é só juntar e fazer aquilo, como é que é? União estável, tá tudo certo. Aí você tá virando as costas para aquilo que Deus chama de princípios. Aí você tá virando as costas para aquilo que Deus chama de, sabe, de regra de vida. E você tá virando as costas para Deus e está servindo a outros deuses. O povo reconhece que o Senhor fez no passado. Se você for parar para conversar às vezes com os irmãos na fé, eles dizem, Deus fazia no passado, Deus curava, mas hoje em dia é diferente. Não, Deus é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente, queridos. Ele não está obsoleto, Deus não está obsoleto, Deus não está, sabe, Ele não é agora um velhinho que está gagá e não acompanhou a evolução da humanidade, que não acompanhou a tecnologia, que não se, como é que não é? Que não
né? Isso mesmo, não se atualizou. Deus não se atualizou. Afinal de contas, o mundo mudou. Não, o mundo mudou, mas Deus continua sendo o mesmo. A Bíblia diz assim, ó, tudo passa. Tudo vai passar. Séculos, décadas, moda, tudo vai passar. Mas a minha palavra permanece eternamente. São princípios inquebráveis e imutáveis. Amém? Então eu não posso servir a Deus se eu não sou fiel à sua palavra, se eu não sou obediente aos seus mandamentos, se eu não sou temerosa aos seus princípios, se eu não valorizo aquilo que Deus valoriza. Eu não posso brincar de servir a Deus, porque é muito sério. O mundo está em declínio, sabe? Toda a informação que chega do mundo para nós, você vê que ele está descendo ladeira abaixo, queridos. Está descendo ladeira abaixo. Princípios familiares, ética, moral. Tem pessoas que não sabem o que é ética, não sabem o que é honra, não sabem o que é honra, não sabem o que é honrar as pessoas, não sabe o que é respeitar as pessoas, não tem princípio de autoridade, atropela todo mundo. As nossas crianças, tem criança aí que não tem um pingo de respeito para com os pais. Ah, mas agora mudou, agora a educação não pode traumatizar. Ai, pelo amor de Deus, gente. Eu tenho 57 anos, eu não estou traumatizada com nada. E olha só, sabe, vivi tantas coisas. Olha, no meu tempo, quando eu era menina, até na lama já me jogaram, fazendo, como é que é o nome daquilo? Bullying? Jogaram bullying, eu já fui pra cá toda lameada. E eu sou hoje o quê? Sou alguma, sei lá, traumatizada, neurótica, psicótica, drogada? Não sou. Parece que hoje está muito difícil de viver. As crianças, elas estão recebendo uma enxurrada de informações que está fazendo com que elas fiquem todas confusas. As pessoas estão confundindo. Olha, a humanidade está descendo rolando ladeira abaixo. Viu? O que é certo virou errado, o que é errado está certo. É uma confusão. E nós temos que ter, sabe, uma posição. Nós temos que bater o pé. Não, eu estou aqui, olha, eu sirvo ao Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor, amém? Eu ensino os meus filhos, sim. Não tem um filho meu, um tem 35 anos, outro tem 28. Eles não atrevem chamar pessoas que eles não conhecem, de você. É Senhor, senhora. Senhor, por favor, senhora, por favor. Amém? Eu eduquei os meus filhos segundo os princípios bíblicos, segundo os estatutos de Deus, para que eles pudessem ser homens honrados, éticos. Os meus 2 filhos são pessoas honradíssimas no trabalho, são pessoas respeitadas, são homens, porque são homens íntegros, são homens, sabe, éticos, moralmente éticos, são pessoas profissionais de excelência. Não porque são meus filhos, não, mas porque é verdade. Sabe, as pessoas veem isso, reconhecem isso. Amém? Abandonar a Deus é quando nós viramos as costas para os princípios de Deus e vamos servir aos deuses desse tempo. Vamos bater palma para o que o mundo está nos enfiando pela goela dentro. Josué disse, no versículo 19, então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões e os vossos pecados. Você está dizendo que Deus não perdoa o pecado? Deus perdoa o pecado sim, amados. Perdão não é aprovação. Já falei isso aqui atrás. Lá atrás já falei. Perdão não é aprovação. Deus perdoa o pecado? Deus perdoa o pecado. Mas Deus não é seu parceiro. Deus não bate palma para as suas falhas. Deus não vai passar a mão na sua cabeça. Deus não vai relevar. Deus, ele perdoa o pecado. Ele joga no mar do esquecimento. Mas ele deixa você para viver a consequência do erro que você fez. Para que você possa pensar e repensar. Então, meu amado, a servidão não pode variar de acordo com a situação que você está enfrentando. Josué disse, olha, você não pode só falar. Deus é santo. Vocês estão aí falando, não vamos abandonar a Deus, não, nós vamos porque Deus é poderoso, porque Deus nos livrou do Egito, porque Deus nos deu vitória sobre até os amorreus onde nós estamos, Deus nos dá vitória, Deus nos dá livramento e etc. Tal. Não é só falar não, amados, é dar fruto disso, de uma vida com Deus. O discurso é esse, pode ser duro,
Pode ser que a live não dê tanta audiência, pode ser que as pessoas possam estar até saindo da live, mas a palavra é essa, não tem jeito. Nós não podemos mais brincar de servir a Deus. Você não pode mais brincar de ser servo de Deus, de ser um diácono, de ser um presbítero, de ser um pastor, de ser um bispo, de ser um apóstolo. Não tem como. Não tem como você subir num púlpito e pregar a palavra de Deus e sair desse púlpito e ter uma vida completamente desregrada. Sair do púlpito para lá, prega e Deus isso e Deus aquilo, e prega com autoridade, repreende, faz, acontece. E você sai dali, vai para o bar beber, você tem 2, 3 mulheres, e você fornica, você é adúltero, você, sabe, é tudo errado. Não tem como mais, não tem como mais. Deus é santo, não tem como você falar que vai servir a Deus se você não tem intenção de servir. Então, melhor não falar. É melhor não falar do que ficar aí brincando. Chegou minha gorduchinha, minha netinha na barriga, amém? Deus diz, Josué falou, olha só, se você não tem intenção, meu querido, não fale, porque Deus é santo e ele diz o quê? Sede santo como eu sou santo. O véu rasgou, amados. Eu escutei isso várias vezes, a pessoa fala, apóstolo, o véu rasgou. O véu rasgou, mas o altar não deixou de ser santo. Amém. O véu rasgou, mas a santidade não foi abolida. Nós ainda precisamos ter uma vida de santidade, nós ainda precisamos, porque Deus é santo, Deus não deixou de ser santo, Deus não se transformou num Deus profano, Ele continua sendo santo e zeloso para com a sua palavra. E Ele espera encontrar um povo santo. Um povo santo que não é um povo lá todo apertadinho, todo tampado, com a auréola de anjinho na cabeça, não. Sou santo, não. É um povo separado. A palavra santo significa separado. Amém, Vânia, é isso mesmo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Boa decisão, minha querida. Amém? E você tem que ser o referencial. Josué, por que Josué abriu a boca desse tamanho para dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Porque Josué era uma referência para sua mulher, para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Ele era uma referência. Ele era um guerreiro, ele era uma referência. Foi a ele que Moisés passou o cajado para ele poder levar o povo até a Canaã. Se tinha uma pessoa ali que podia ser uma referência, era Josué. Josué e Caleb, que tinha um espírito diferente, que não foi um com os príncipes, quando chegaram na terra, viram a terra boa e tudo, mas ficaram com medinho do povo que morava lá. Deus tinha entregado a terra, por que vai ficar com medo? Está entendendo o que Deus está falando? A servidão, a sua servidão a Deus não pode variar de acordo com a situação que está ao seu redor. A situação está boa, então estou lá, feliz da vida servindo a Deus. A situação encrencou, já não tenho mais tanta alegria, já não tenho prazer de ir para a casa de Deus, já não tenho vontade de estar na comunhão, já não tenho isso, já não tenho aquilo. A Bíblia é muito clara. Tem pessoas, queridos, que peca e pede perdão. Apóstolo, peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão. Amada, em nome de Jesus, para de brincar com Deus. Pede perdão, vai e não peca mais, em nome de Jesus Cristo. Para de brincar com Deus. De Deus não se zomba, viu, queridos? Você pode zombar do diabo, mas de Deus zomba não. Transgride os princípios, pede misericórdia. Quebra princípio, pede misericórdia. Pelo amor de Deus, para de quebrar princípio. Para de transgredir leis. Fica reto, fica íntegro na presença de Deus. Amém? Ama a sua esposa, ame o seu marido. Dá um chute nessa pombagira do inferno que cruzou teu caminho. Em nome de Jesus, bate a porta da cara desse capeta, por mais bonitão que ele pareça, dá com a porta da cara dele. Para esse amigo teu que tá chamando para roubar o patrão, fala para ele, não, eu não sou ladrão. Fala, abre a boca e fala. Mas o que as pessoas vão pensar de mim? Que você é um servo de Deus que não está brincando de servir ao Senhor e que você tem uma aliança verdadeira com Deus. Eita, Lelê, que live é essa, hein? Mas é a verdade. Amém? Para de transgredir. Vai, não peca mais, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, mas não volta para a lama, não volta para o Egito. O Egito não é mais a sua casa, Deus já te livrou de lá. Faça uma aliança verdadeira com Deus, decida. É tempo de decidir pela aliança. Quem tem aliança com Deus tem tudo, querido. Amada do Deus vivo. Deus abre porta para quem tem aliança. Deus, fecha a boca de leão. Por que Davi não tinha medo? Porque Davi não teve medo de enfrentar o Golias. Porque ele tinha uma aliança com Deus.
que Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram medo de enfrentar a fornalha? Eles disseram para Nabucodonosor: se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar. Se não quiser, amém. Porque eles tinham aliança com Deus. Por que Daniel não teve medo de enfrentar a cova dos leões? Por quê? Porque ele tinha uma aliança com Deus. Amém. Quando você tem uma aliança com Deus, amados, você enfrenta qualquer que seja o desafio. Josué olhou para a muralha de Jericó e essa muralha vai cair, pronto, e vai cair, caiu. Porque ele tinha uma aliança com Deus. Versículo 20, eu estou acabando. Versículo 20 diz assim: se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Ai, que Deus ruim é esse que você está falando, apóstolo? Eu não estou falando de um Deus ruim, não, amado. Eu estou falando de uma coisa que é real. Se alguém está falando para você, se alguém está pregando para você que você pode quebrar princípios, que você pode adulterar, que você pode ser servo de Deus, pode ter amante, ou você é serva de Deus, pode ser amante de alguém. Se Deus está pregando para você que você pode fazer maracutaia, que você pode botar gato no seu relógio de luz, gato net na sua casa. Se alguém está pregando para você que você pode sonegar imposto, que você pode ter caixa doce, que pode abrir uma empresa e não, como é que fala? E não declarar e fazer tudo errado, que você pode roubar os seus funcionários, não depositando fundo de garantia, férias, não fazendo nada. Se alguém está pregando para você esse tipo de evangelho, pode ter certeza absoluta que você está numa furada. E que se está pregando isso e está falando para você que não tem nada a ver, que está tudo bem, que Deus sabe todas as coisas, que Deus te entende, que Deus te compreende, você está numa furada. Porque eu não vim aqui para falar o que você quer ouvir. Eu vim aqui para dizer o que você precisa ouvir. Se você está ouvindo um evangelho que te dá base, sustento para você brincar de servir a Deus, de você estar no altar tocando, ou no altar cantando, ou no altar pregando, e como sai do altar você tem uma vida profana, você está numa furada. Você está em uma furada. Se alguém está pregando para você que você pode viver do jeito que você quiser, levar a tua vida do jeito que você quiser, que você está salvo e o céu está garantido, você está entrando numa furada. Você está entrando numa furada. Porque Josué falou para o povo assim: olha só, se vocês abandonarem a Deus e forem servir a deuses estranhos, você vai aguçar a ira de Deus. Porque a Bíblia diz o quê? Que de Deus não se zomba. Não brinca com Deus, querido. Porque tirar da mão do diabo não é difícil, não. Se alguém está oprimido, se alguém está ali escravizado, se alguém está sendo ali, sabe, esmagado pelo diabo, ele tem que soltar no nome poderoso de Jesus Cristo. Não é difícil tirar alguém das garras do diabo. Agora, ninguém consegue tirar ninguém que está debaixo da mão de Deus. Você pode jejuar, você pode subir no monte, descer no vale, você pode fazer campanha, você pode fazer o que você quiser. Se alguém estiver debaixo do peso da mão de Deus, amado, ninguém tira. Ninguém tira. Deus vai pesar a mão, vai tratar, Deus vai trazer para... Ele não vai matar, mas que ele vai deixar a situação ficar bem complicada para poder a pessoa voltar para a luz, ele vai deixar. Amém? Uma vez uma pessoa falou para mim que virou as costas para servir a espíritos, batizada, né? Dançava na igreja, tá. Aí eu falei para ela assim: tem certeza disso? Porque tem mais misericórdia no coração de Deus para uma prostituta que volta para a prostituição, para um viciado que volta para o vício, do que para alguém que um dia sentou à mesa do pai, comeu do pão, tomou do cálice e agora vira as costas para o pai e vai servir aos demônios. Tem mais misericórdia no coração de Deus com as prostitutas e com os drogados do que alguém que vira as costas para Deus, vai servir aos ídolos. Amém? E essa pessoa depois experimentou disso. Depois ela voltou e pediu a misericórdia, pediu oração, porque ela se viu numa situação muito difícil. Porque de Deus não se zomba. Está na hora de nós tomarmos uma decisão séria. Que Deus eu quero servir? Ao Deus desse mundo? Ao Deus desse evangelho falho e promíscuo, profano que as pessoas estão recebendo? Ou o Deus verdadeiro? Oi, Renata, estava sentindo sua falta, seja bem-vinda. Amém? A escolha é sua, querida.
Eu não vou escolher por você, eu escolhi por mim. Eu escolhi por mim e pela minha casa. Agora é a sua vez de escolher por você e pela sua família. Não tem como você estar na casa de Deus, não tem aquele, como é que fala? Crente Raimundo, com o pé na igreja, o pé no mundo. Sabe? Eu estou na igreja, mas também estou lá no mundão. Eu estou aqui hoje, eu estou dando glória a Deus, amanhã eu estou dançando tchan até no chão. Entendeu? Não tem como, amada. Não tem como. No versículo de número 22, diz a palavra do Senhor assim. Estou acabando mesmo, acredite. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Então Josué falou assim: é isso mesmo que vocês querem. É dessa forma mesmo que vocês querem servir a Deus. Vocês não querem os deuses estranhos dessa terra? Então olha lá o que vocês estão querendo. Olha a aliança que vocês estão querendo fazer. Porque Deus vai cobrar. Você pode esquecer, mas Deus não vai esquecer não. Os deuses desse mundo são ídolos? São ídolos. São imagens? São imagens. São espíritos? São espíritos. São objetos também. Mas também são medos, incredulidade, murmuração. São pessoas. Tem pessoas que adoram, que servem a outras pessoas. Adoram o marido, adoram os filhos, adoram o carro que tem, adoram o emprego que tem, adoram a posição social que ocupa. São deuses estranhos que você está lhe servindo. Aí, para fechar, Josué decidiu servir ao Senhor, e aqueles homens disseram que também. E para fechar, ele diz, no versículo de número 23, quer dizer: agora, pois, deitai fora. Depois que o povo disse que nós íamos fazer uma aliança, Josué falou para eles: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Aí, vocês decidiram, então agora o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que tirar os deuses estranhos da sua vida. Você vai ter que tirar o Deus estranho da sua casa. Você vai ter que tirar o Deus estranho da sua família, do seu, sabe, da sua vida, do seu coração. Você vai ter que abrir mão desses deuses estranhos. Você vai ter que quebrar a aliança que você tinha com eles. Ana Paula, seja bem-vinda, amém? Pai do Senhor. Você vai ter que quebrar a aliança que você fez com os deuses deste mundo. Com Deus do adultério, com Deus da fornicação, com Deus da mentira, com Deus da fofoca, com Deus do ciúme, com Deus do orgulho, com Deus da vaidade, com Deus, sabe, do roubo, com Deus do engano. Você vai ter que romper, você vai ter que quebrar essas alianças. Se você quer servir a Deus com fidelidade, com integridade, você vai ter que abrir mão desses deuses que você tem cultuado. Você vai ter que abrir mão deles. Você vai ter que limpar a sua vida. Você vai ter que limpar a sua casa. Você vai ter que tirar de dentro da sua vida, da sua casa, esses deuses estranhos. Deitai fora os deuses estranhos. Abre a boca e quebra essas alianças que você fez. E faça uma aliança verdadeira com Deus vivo. Faça uma aliança definitiva. Não uma aliança frágil, uma aliança que vai depender de como as coisas vão ser conduzidas, do que vai acontecer. Oi, Suzane, Deus abençoe. Como é que tá o Arthur? Como é que tá o Carlinhos? Amém? Você vai ter que tomar uma decisão, amados. Você não vai poder dizer: a minha casa pertence ao Senhor. E se você for olhar, tem coisas dentro da sua casa que não, sabe, que não pertencem a Deus. Ou de repente tem áreas na sua casa que não pertencem a Deus. O meu casamento pertence ao Senhor. E de repente tem outro Deus aí dentro do seu casamento. O ciúme. Porque, olha, há um ciúme que é maligno, que é extremamente maligno e diabólico. O ciúme do zelo, do cuidado, sabe? De você cuidar do seu marido, de você cuidar da sua esposa, de você cuidar dos seus filhos. Isso é louvável, você tem que cuidar mesmo. Você tem que ter o ciúme de mantê-los seguros, sabe? Cuidados, protegidos. Mas o ciúme maligno é aquele ciúme que te faz tomar atitudes doentias. Esse ciúme é diabólico. Um ciúme que faz você constrangir, que faz você oprimir, que faz você, sabe, ferir, magoar, machucar. Esse ciúme não é de Deus. Você vai ter que abrir mão disso. Você vai ter que abrir mão. O meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo é de Jesus. E por que enfia no corpo aí aquilo que não, sabe, que não condiz? Por quê? Se o seu corpo é de Jesus, você deve ao Deus da prostituição, por que você... mas eu não sou prostituta.
prostituição não é só você dar o seu corpo em troca de dinheiro, não, viu? Sabe disso, você é adulta, você é um ser inteligente, você é uma pessoa inteligente. Por que você se prostitui com pessoas, você deita com pessoas que não é o seu marido ou não é a sua esposa? Se o seu corpo é de Jesus, se é templo do Espírito Santo, por que você põe para dentro do seu corpo o veneno em forma de droga, de bebida, sei lá de mais o quê? Se o teu corpo é templo do Espírito Santo, então, meu querido, o teu corpo é santo. Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa noite? Eu oro para que você entenda, querido. Eu oro muito para que você possa entender. Em nome de Jesus. Amém. Peço muito a Deus para que essa palavra possa encontrar um lugarzinho no seu coração. E que você não rejeite essa palavra, mas que você a receba. Que você guarde essa palavra, que você rumine essa palavra, que você medite nessa palavra. Não é tempo de brincar, de servir a Deus, querido. É tempo de ter uma aliança verdadeira com Deus vivo. É tempo de viver milagres, sim. É tempo de viver o sobrenatural, sim. É tempo de viver coisas que você nunca pensou, sequer imaginou. É verdade, é tempo. Mas para isso nós temos que ter uma vida com Deus. Nós temos que ter uma aliança com Deus. Amém? Ah, minha saúde é de Deus, pertence a Deus. Mas você não cuida da sua saúde? Você não cuida do seu corpo? Ah, minha vida profissional eu consagrei a Deus. Se consagrou a Deus, não cabe mais maracutaia, coisa errada, sabe? Não vale mais um monte de coisa na sua vida profissional. Sua vida financeira é do Senhor. Eu sou dizimista e sou ofertante. Teve uma vez que uma pessoa me colocou contra a parede, sabe? Ele estava passando por uns problemas difíceis financeiramente e veio, me botou na parede e falou assim: apóstola, me explica um negócio aqui, tem alguma coisa errada? Eu falei: quem foi, irmão? Não, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante e as coisas não estão acontecendo, eu estou com dívida, eu estou com isso, estou com aquilo, estou com aquilo outro. E eu saí daquela conversa assim meio em julgo. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo, né? Senhor, eu ministro palavra, eu ensino o povo a ser fiel, dizimista, ofertante. E pai, a tua palavra diz que o devorador vai estar com a boca fechada. E papai, comecei a falar. Aí no meio da oração, Deus falou no meu coração assim: calma, para aí, você conhece o exterior, eu conheço o coração. Quando Deus falou isso, eu falei: epa, então peraí, deve ter alguma coisa, porque Deus, quando não muda a situação, é porque Ele quer mudar o coração. Então não é só o fato de você ser dizimista e ofertante, porque se você é dizimista e ofertante, você está consagrando as suas finanças a Deus. Então se você consagra as suas finanças a Deus, você não pode trazer maldição para a sua vida financeira. Você não pode investir nas trevas. Aí você, não, eu sou dizimista ofertante, mas você gasta dinheiro com coisas que exaltam as trevas. Você administra mal o seu dinheiro. Você investe no reino das trevas, na bebida, você investe em pornografia, você investe em coisas que não agradam a Deus, que traz o quê? Que profanam aquilo que você santificou. Quando eu tiro eu separo o dízimo, que não é meu, é do Senhor, daquilo que chega às minhas mãos, eu estou santificando todo o restante. Aquilo que fica na minha mão está sendo santificado. Por quê? Porque eu fui fiel a Deus. Então eu não posso profanar aquilo que eu santifiquei. Eu não vou gastar, mas se eu sei que a pessoa ela serve aos espíritos, sei lá o quê, aí a pessoa vem e te pede o dinheiro emprestado, aí você pega o teu dinheiro que você santificou e dá para a pessoa investir lá na bruxaria, ou sei lá, na feitiçaria. Você está profanando aquilo que era santo. Depois vai cobrar de Deus. Deus, seu devorador entrou. Então você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado com o que você está investindo o seu dinheiro. Amém? Em nome de Jesus. Tem que tirar os deuses estranhos da sua vida. Se você decidir servir a Deus com fidelidade e integridade, se você vai falar a mesma coisa que Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, minha querida, tudo aquilo que não é do Senhor vai sair da minha casa, da minha vida.